Feira da Carreira Pública e Mercado de Trabalho do Rio de Janeiro, e está aqui comigo o professor Rodrigo Bezerra, que é professor de língua portuguesa do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Professor, o senhor tem uma palestra apresentada aqui sobre as tendências da disciplina de língua portuguesa nos concursos públicos. Quais são essas tendências? O que o candidato tem que ficar atento? Na nossa palestra a gente mostrou para o candidato que a tendência principal das provas de língua portuguesa é do aprofundamento, da exigência de que o candidato cada vez mais ele tenha um conhecimento mais aprofundado e um conhecimento integrado ao texto. Então a tendência é de que os próprios órgãos públicos eles busquem candidatos mais, digamos assim, candidatos que gostam, por exemplo, mais de ler, que tenham a leitura como sendo um foco principal e sabendo a partir dessa leitura analisar o texto, analisar a construção desse texto, as regras de sintaxe, as regras de concordância, as regras de regência, né? Então esse é o objetivo da prova. Cada vez mais a prova aprofunda e exige um candidato mais leitor, digamos assim. E quais são as principais dificuldades, que a gente sabe que são muitas, né? Quais são as principais dificuldades encontradas? Veja só, a principal dificuldade encontrada, como eu já disse a você, é que nós, lamentavelmente, nós ainda somos um povo eu vou usar aqui uma concordância para incluir todo mundo, que gostamos, de ler pouco. Lamentavelmente, o brasileiro lê pouco. E, obviamente, que quanto menos leitura eu tenho, mais dificuldade com a língua, com o idioma, eu vou ter. Isso é natural. Então, como a tendência nossa de pouca leitura, a disciplina da língua portuguesa tende a ser uma problemática. E aí some-se a isso a questão de que no Brasil, o ensino sempre é muito calcado e muito centrado, e o próprio ensino para concurso público muito na decoreba. Então, muitas vezes, pensa-se pouco, raciocina-se pouco a língua portuguesa e decora-se muito. E esse é um problema, isso é uma grande dificuldade, porque quando eu não passo a pensar e raciocinar a língua, eu tento só reproduzir o conteúdo, as bancas têm como, por meio de determinadas questões, burlar esse tipo de decoreba. Daí a grande dificuldade que a gente tem, de estudar a nossa língua. Já existe, digamos assim, um preconceito de que português é sempre muito difícil e que língua portuguesa, que gramática ninguém sabe. Então já existe esse preconceito em relação à disciplina. Some-se a isso a um povo de pouca leitura e você vai ter um caldo negativo em relação à língua portuguesa e daí a grande dificuldade. A gente precisa quebrar muito isso para que o candidato possa chegar à prova tranquilo. Como é que isso pode ser feito? Como é que o candidato se prepara para ir bem na prova de língua portuguesa, que pode determinar uma reprovação na maioria dos concursos, né? Você falou bem, a prova de português hoje, em boa parte dos concursos, praticamente eu acredito que 95% dos concursos públicos aplicados no Brasil, a disciplina de português ela sempre aparece como a primeira disciplina da prova. E geralmente aparece muitas vezes como segundo critério de desempate. É a melhor nota na disciplina de língua portuguesa. Então, como é que eu me preparo? Indiscutivelmente, eu tenho que mudar alguns hábitos, eu preciso passar a gostar de leitura, eu preciso buscar um curso que me oriente bem nessa questão da língua portuguesa, de estudar, centrar o conhecimento naqueles assuntos que são mais densos, que são mais problemáticos, como, por exemplo, a parte de sintaxe. Então, o candidato ele precisa dominar bem os conteúdos gramaticais, de sintaxe da oração, do período, concordância, regência, crase, pontuação, que são sempre assuntos muito cobrados. E a parte da interpretação de textos, ele precisa ler e praticar. A interpretação precisa ser praticada, repetida. Quanto mais eu pratico interpretação, quanto mais eu leio interpretação, mais eu aumenta o meu campo perceptivo para o texto. Então, eu acho que esse é o caminho bom. E, puxando sardinha aliás, brasa para a minha fogueira, ou sardinha para o meu pão, digamos aí da linguagem popular, preparação com o Complexo de Ensino Renato Saraiva, cursos online, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer canto, se você tiver, basta ter acesso à internet, você terá uma excelente preparação. Tá ótimo, professor. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a todos.